Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário. E hoje vamos tratar de um assunto para lá de atual e problemático. Difícil de pensar, de falar e muitas vezes de se posicionar quando se está mergulhado no olho do furacão. Furacão chamado aborto. Nós percebemos, por meio das notícias que percorrem o mundo, que a cada dia que passa, mais nações, inclusive as mais tradicionalmente religiosas, vão se posicionando de modo a permitir que o aborto seja feito fora das circunstâncias em que normalmente ele é tolerado, que é caso de aborto, ou de má formação do feto, ou de perigo para a vida da mãe. Temos visto países tradicionalmente cristãos, católicos, que antigamente se opunham ferrenhamente até ao divórcio, já permitindo na sua legislação a questão do aborto. Na contramão, vem a nação, digamos assim, mais progressista do mundo, né, que é os Estados Unidos, a Suprema Corte lá revendo a emenda que possibilitou a realização do aborto. Em outras palavras, a questão aborto está no olho do furacão das reflexões do nosso tempo, ao lado das questões ligadas àquilo que a gente chama de ideologia de gênero, né? Embora os defensores desse tipo de coisa não gostem dessa expressão, mas enfim, são os assuntos que dominam as discussões. E os cristãos precisam se posicionar a respeito disso. Tradicionalmente, a nossa posição é meio, digamos assim, vista como retrógrada ou muito fundamentalista, sem ser fruto de um debate, digamos, arejado, ou um debate calcado nos tempos atuais, à luz das escrituras sagradas, de forma racional e menos emocional. Por isso, o Veja Só Entrevista traz essa questão hoje e trouxe o pastor Luciano Scala, que é autor de um livro a respeito do assunto. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Reverendo, um prazer estar aqui. A paz do Senhor, a paz a todos que estão acompanhando o programa. É bom estar aqui, falar de um assunto difícil, polêmico, denso, mas vamos lá. Trabalhei nessa obra, eu acredito que vai ajudar os nossos irmãos que estão acompanhando o programa a terem um pouco mais de elementos para falar, para discutir e pensar acerca dessa temática. Muito bom, eu estou com o livro aqui. O meu eu acabei esquecendo lá em Minas Gerais. Para qual câmera eu mostro? Essa aqui? Então tá. A Dor Silenciosa, né? Pastor Luciano Scala, fruto de uma reflexão filosófica, teológica. Já vou apresentar a ficha técnica do pastor, né? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor. Muito bom, reverendo, estar aqui. Esse tema é um tema que eu abordei nesta obra, esse é o meu 9º livro. E falar deste assunto, né, dentro de uma obra é desafiante para um pastor, né, trazer aspectos não apenas teológicos, não apenas aspectos relacionados à Bíblia, mas trabalhar essa problemática dentro da bioética, dentro da filosofia, é um grande desafio. E é isso que eu tentei fazer através dessa obra. Qual que é a igreja que o irmão pastoreia? Eu sou pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, uma igreja aqui em São Paulo, localizada na Vila Brasilândia. Qual que é o endereço lá, pastor? Bom, nossa igreja ela fica localizada na rua José Benedito Pinto, no número 75, na Vila Brasilândia. É um local, uma periferia aqui de São Paulo, mas é um lugar bem conhecido, então quem é da cidade de São Paulo com certeza já deve ter ouvido falar da Vila Brasilândia. Ah, sim. Eu ouvi falar, sim, mas como é que chega lá, né? E os horários de culto? Para vocês participarem conosco toda terça e quinta, às 8 horas da noite, e aos domingos são 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. A igreja do irmão tem, vamos dizer assim, rótulos são complicados, mas a gente precisa deles, né? Ela tende a ser pentecostal, tradicional, tem uma linhagem mais batista, sim, ou episcopal, como é que é? Nossa igreja é uma igreja pentecostal, né? Ela não tem
o formato das igrejas neopentecostais, que são mais atuais, mas nós somos de uma igreja pentecostal, né? Temos esse viés também voltado para a palavra. Então, é uma igreja que tem a preocupação de trazer um evangelho genuíno, se dá um espaço para a meditação da palavra, mas é uma igreja de linha pentecostal. Tem usos e costumes? Não, não temos. Então tá. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai ver a matéria que apresenta o tema e voltamos com a entrevista aqui no Vejam Só. O Brasil tem acompanhado sistematicamente casos de violência sexual que acabam gerando consequências graves, normalmente recolocando fogo na discussão sobre o aborto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 6 de cada 10 gravidezes não programadas e 3 em cada 10 gestações, de modo geral, acaba em um aborto induzido. No entanto, estima-se que 45% dos abortos feitos ao redor do mundo são inseguros. Destes, 97% ocorrem em países em desenvolvimento, como os latino-americanos. Por ano, assume-se que entre 4,7% e 13,2% dos óbitos femininos ocorrem por esta causa. Mas enquanto em países desenvolvidos é estimado que 30 em cada 100 mil mulheres morram em abortos inseguros, esse número sobe para 220 mortes na mesma fatia da população nos subdesenvolvidos. E no Brasil? Hoje, por aqui, o aborto só é considerado legal quando feito em casos de estupro, quando há risco à saúde da mãe ou quando o feto não desenvolve cérebro, já que esta é uma condição contrária à vida. O detalhe sobre o aborto no Brasil tem duas forças opostas. De um lado, os pró-vida, e do outro, quem é favorável à escolha. Hoje, no Vejam Só, queremos conversar sobre esse comportamento da sociedade e, obviamente, daqueles que professam Jesus como seu Salvador. Será que, sendo cristão, existe alguma possibilidade de defender o aborto? Deus se agrada do comportamento do seu povo nesse tipo de debate? Fique ligado, o assunto é polêmico e, por isso, pauta aqui do Vejam Só. Já estamos no ar. Muito bem, tá aí. Deixa eu pôr no ar de cara a enquete, porque eu vivo esquecendo, né? Aliás, já estou até tomando remédio para memória, mas não tá funcionando muito. É a idade, é a idade. Vamos lá. A enquete é uma pesquisa, tá bom? Vamos lá. Em sua opinião, a legislação brasileira atual sobre o aborto é boa? A legislação é boa, eu concordo com ela. Ou ruim, eu não concordo com a legislação atual sobre o aborto. Vamos ver no final dessa edição qual que é o resultado parcial da enquete. Como eu sempre digo, a enquete fica no ar até a exibição do programa e, por isso, muitas vezes, o resultado que a gente publica aqui na gravação não é o mesmo que você vai conferir no dia da exibição, tá bom? Varia um pouquinho. Vamos lá. Pastor Luciano Scala, o senhor é oriundo de família evangélica? Como é que o senhor conheceu Jesus? Conta um pouquinho da sua vida. Bom, eu e minha família, nós conhecemos Jesus. Hoje eu tenho 40 anos, eu tinha 13 anos de idade. E eu me batizei aos 14 anos. E desde então, eu tenho estado na presença de Deus. Aos 20 anos, eu fui consagrado pastor. Então, desde os meus 20 anos, eu sou pastor local, nessa igreja onde eu estou hoje, pastoreando. Então, tem mais de 20 anos o senhor está lá? Não, na verdade, na igreja onde eu estou há 20 anos, né? Uhum. Nessa igreja onde estou atualmente. O senhor se batizou lá? Não, eu me batizei numa igreja batista. Uhum. Nossa família, ela conheceu Jesus numa igreja batista e depois nós migramos para uma igreja pentecostal e aos 20 anos eu já fui consagrado e comecei a desempenhar o trabalho. E essa Vale de Bênção? Não, nós éramos de uma outra igreja pentecostal, né? E aos 20 anos, eu fui para esse ministério. O senhor que formou o ministério? Não, eu sou vice-presidente. Uhum. Então, a igreja, na verdade, ela já existia. Ah, tá, muito bem. 20 anos, consagrado pastor, é muito cedo, né? Eu fui consagrado aos 20 anos. Né? A igreja pentecostal, ela acaba que algumas etapas, né, que a gente
hoje tem uma outra concepção, até mesmo uma concepção mais teológica. A igreja pentecostal, antigamente, porque agora muitas coisas mudaram, né? Mas antigamente não tinha todo esse critério para citar uma formação teológica. Tanto que minha formação em teologia, em filosofia, foram depois que eu já era pastor, né? O senhor foi estudar depois, por conta própria? Por conta própria. Aí, pastor, eu tenho uma pergunta. Por que o senhor estudou em instituições católicas? Então, é bem interessante. A minha esposa trabalhava, na época, no Centro Universitário São Camilo. Ah! Daí eu conheci a filosofia, né? Eu fui presenteado com uma bolsa de estudos, então eu fiz filosofia. E de lá eu não parei de estudar, né? Eu conheci uma outra instituição, que é ligada a uma pontifícia de Roma, onde eu pude fazer o meu curso de teologia, meu curso teológico. Eu já tinha feito um seminário dentro da Assembleia de Deus, mas essa minha formação católica foi depois da filosofia. Até porque é uma exigência da faculdade que tivesse a formação em filosofia. Então, eu fiz a filosofia, eu fiz a teologia também numa instituição católica, fiz o meu curso de pós-graduação numa instituição católica também, na São Camilo. Minha pós-graduação foi lá em bioética e não parei de estudar, continuei estudando e grande parte desses estudos dentro da PUC, dentro de faculdades católicas. Qual que é o santo da sua devoção? Meu santo é Jesus Cristo. É boa, respondeu bem, tá bom. Teve que estudar latim, não? Não, o latim não, né? Somente o hebraico e o grego, né? Que é a exigência da faculdade de teologia, mas o latim não. Ah, bom. Mas os documentos católicos eu tive que estudar bastante eles. E não entrou em conflito? Não, eu fui numa faculdade, essa faculdade onde eu estudei, ela sempre teve uma visão mais ampla acerca do cristianismo. Então, nós estudamos desde a parte da teologia católica, de fato, romana, como também a ortodoxa, como também até mesmo a igreja protestante, né? Então, não tive conflito, não tive problemas com ele. Eu, nessa faculdade, eu fui o primeiro não católico a ser formado lá. Então, E eles aceitaram? Aceitaram, sempre me dei muito bem, convivi com eles tranquilamente. Agora, pastor, na época que eu estudava, no Seminário Presbiteriano Independente, a teologia da moda era a teologia de libertação, que depois o Papa João Paulo II tentou matar, né? Sim. Mas eu sei que em algumas escolas de formação de padre, ela subsistiu. Ela ainda subsiste? Então, na faculdade onde eu fiz, a teologia da libertação ela era muito forte. Muito forte. A maioria dos meus professores, eles tinham esse viés, né? Essa linha da teologia da libertação. É tanto que a primeira aula que eu estudei foi com o Clodovis Boff, né? Que é irmão do Leonardo Logo de Boff. cara. A primeira aula, né? Então, a gente sempre teve esses estudos voltados para a teologia da libertação. Isso não afetou a sua visão? Não. Pelo fato da teologia da libertação trabalhar essa teologia praxis, né? Eu comecei a ter uma outra concepção do evangelho acerca dessa praxis, a praxis cristã. É tanto que a nossa igreja, hoje, ela é uma igreja muito atuante no trabalho social. É certo que nós não entendemos a teologia como a teologia da libertação trabalha, né? Acerca em questões relacionadas a pecado, a essa necessidade, né? Desse viés político que a teologia da libertação tem essa bandeira, mas a teologia, no modo prático, isso assim, nós temos adaptado algumas coisas para a nossa visão. Qual é o trabalho social da igreja lá? Hoje, nós fazemos um trabalho com dependentes químicos. Eu sou responsável por uma casa de recuperação em Mairim, interior de São Paulo, e trabalho com os moradores de rua. Toda sexta-feira, a gente distribui uma média de 1.000 refeições no centro aqui de São Paulo. Então, são 2 trabalhos que nós fazemos, além de trabalhos dentro da nossa própria comunidade para atender famílias necessitadas. A Vila Brasilândia é muito grande, né? É um bairro enorme. Sim. Mas há várias comunidades lá também, né? Sim. A nossa igreja está dentro de é um bairro muito simples, né? Vila Brasilândia, como o senhor disse, ele é amplo, é um subdistrito, né? E onde nós estamos hoje, são várias famílias necessitadas. No começo da pandemia, nós chegamos a atender em uma noite mais de 100 famílias, ajudando com alimentos e são famílias de fato necessitadas, né? Muito bom, pastor. O senhor já se apresentou, né?
Vamos, então, entrar nessa questão do aborto. O senhor estudou bioética, Sim. né? Que aborda várias questões muito entranhadas com a questão científica hoje, né? 100 anos atrás, acho que não teria sentido discutir bioética. Sim. Né? Sei lá, 200 anos, vai, dar uma lambuja aí. Mas, e o senhor se interessou por bioética por que razão? A bioética eu conheci dentro do meu curso de filosofia. Por estar dentro de uma instituição que tem esse viés da área da saúde, a São Camilo é uma faculdade que o forte é a área da saúde. Então, dentro do curso de filosofia, existiu uma disciplina de bioética, fazia parte do currículo, né? E dentro desse curso, eu conheci a bioética, me interessei pelos assuntos e resolvi continuar estudando dentro dessa temática. No meu curso de filosofia, eu trabalhei a questão do aborto, no meu trabalho de conclusão. E depois, também, na minha pós-graduação, eu continuei lidando acerca desse tema. A bioética eu conheci aí, né, dentro do curso de filosofia. Muito bom. Agora, então vamos lá. Fazer o senhor responder a pergunta tema de hoje. Para o cristão, é totalmente impossível defender o aborto? Difícil, né? É difícil a gente trabalhar essa questão olhando pela Bíblia, porque se nós olharmos na Bíblia uma leitura direta, simples, nós vamos entender que a Bíblia ela vai mostrar que nós devemos preservar a vida, que nós devemos cuidar da vida, que nós devemos fazer de tudo, uma frase de Levinas, fazer de tudo para que o outro vivas. Isso a gente olha para a Bíblia e encontra esses aspectos. Porém, ao se tratar de aborto, a questão ela muda. É uma questão muito complicada. Eu não sou a favor do aborto, mas nós temos casos de risco, onde a mãe está correndo risco. Em casos assim, eu acredito que deve ser pensado, deve ser levado a uma reflexão mais ampla. Nós temos casos de crianças que ficaram grávidas. Isso é de extremo perigo, de extremo risco. Não existe uma formação, né, na verdade existe já, porque o corpo já está gerando uma criança, mas é um risco muito grande. Então eu acredito que em casos assim, a reflexão deve ser feita com muito cuidado. Então, pastor, mas aí que tá. Vamos lá. Começando pela questão do risco à saúde da mãe, né? Quando a saúde da mãe, da gestante, está claramente ameaçada de forma muito forte pela gestação, a legislação brasileira, e acredito que quase de todo mundo, permite a interrupção da gravidez para salvar a vida da mãe. Mas isso são casos muito raros, não são? Sim. Não sei se são muito raros, né? Mas não são casos que a gente vê com tanta frequência, né? Não sei se é tão raro, mas acredito que a própria Constituição vai assegurar nesses casos, né? É o caso, por exemplo, de gestação tubária, quando o feto não se desenvolve no útero, então vai acabar destruindo os órgãos internos da mãe, né? Se ela prosperar. E acho que a própria gestação em si não iria adiante, né? De maneira saudável. Agora, o que tem dominado a discussão ao redor do mundo é o direito da mulher ao aborto. O senhor falou de crianças que engravidam. Nós tivemos aqui no Brasil mais de um caso em que até o Ministério da Justiça se envolveu, até o último fio de cabelo e tal, de criança grávida. E agora, recentemente, uma juíza também tirou a criança da família para garantir que o aborto não fosse feito e tal. Como é que o senhor vê isso? Difícil, né? Porque era uma criança de 10 anos, parece. E eu acredito que a família ela deve ser esclarecida, deve ser colocada a par de todos os riscos. Vale sempre lembrar que o aborto é um trauma. A pessoa que faz o aborto, eu até coloquei, o tema do livro é a dor silenciosa, porque não é tão simples abortar. Às vezes a pessoa acha que interromper a gestação é simplesmente como cortar uma unha e cortar um cabelo. A gente sabe que não é isso. Existem outros traumas. E às vezes, para se resolver um problema, porque no caso de um estupro é um problema, e para se resolver isso, às vezes a pessoa é levada a cometer um outro problema, um outro erro. Então, eu acho uma situação muito complicada. Nesse caso específico, eu acho que a decisão que foi tomada de permitir com que a menina fizesse, eu acho que foi uma decisão que eu não viria problema, não enxergo problema.
Nesse caso, uma menina que... Mas qual dos dois casos? Porque nós temos o mais recente, em que foi uma juíza que depois saiu do caso e tal, né? Isso tem, acho que um mês, que a juíza tirou a criança da família, colocou-a num abrigo, acho que foi no Brasil Central, se não me engano, e para impedir que o aborto se concretizasse e tal. Me refiro a um caso de uma menina de 10 anos, não sei se é o caso da menina de 10 anos é o caso em que o Ministério da Justiça se envolveu. Sim. Diretamente, até a ministra responde até hoje. Cansei de convidar a ex-ministra para vir aqui no canal genuinamente evangélico, ela que se diz evangélica, né? Eu fico muito chateado com a atitude das autoridades que se dizem evangélicos e se recusam a vir aqui conversar conosco na nossa linguagem, sabendo muito bem que vão ser tratados com lisura, com respeito que a empresa aberta nem sempre tem, e embora não seja entrevista chapa branca. Será que é porque não é uma entrevista chapa branca que esse pessoal não vem? Francamente, faça-me o favor. Agora também não quero mais. Agora que ela é candidata, não quero mais. Concordo. Tem a dó. Mas vamos lá, vamos falar do caso lá da menina de 10 anos. Então, eu me refiro a esse caso, né? Que foi um caso de estupro. Parece que foi de um tio de 33 anos, se eu não estiver enganado. E nesse caso, eu acredito que o que foi feito, né? Permitir o aborto numa situação como essa, eu não vejo problema, né? Mas houve uma mobilização muito grande, inclusive com hostilização dos médicos, do hospital. Os cristãos foram lá tentar impedir de qualquer jeito, chamaram a menina de assassina. A questão do aborto, reverendo, é muito delicado. E é muito fácil sentar do lado de cá, e escrever e falar e dar opinião. Agora, se colocar na posição do outro e criar esse vínculo de empatia, que é o desafio. Nós estamos tratando de uma criança, né, que existe toda uma problemática por detrás. Então, a pessoa, num senso comum, olha para uma questão como essa e simplesmente dá o parecer e acha que pode decidir pelo outro. E é uma situação muito complicada. Eu sou contrário ao aborto, né? Mas numa situação como essa, eu acredito que deve ser feita uma reflexão, de fato. Tá bom. Então, vamos fazer uma suposição aqui, pastor. Usar da santa imaginação, né? Como diria o reverendo Peter Marshall. Vamos imaginar que essa família, exatamente essa família, fosse da sua igreja, né? Menos o tio. Sim. Não, até o tio, vai. Eu quero saber o que o senhor faria. Vamos lá. Então, o atendimento que... Eu já peguei situações como essa de aborto. Uhum. Já tive que aconselhar mulheres que estavam em situações assim, mas eram mulheres adultas. Uhum. Então, assim, é uma situação... Apesar de ser hipotética, né, é uma situação que eu lidei da seguinte forma: me posicionei contrário ao aborto. Numa situação como essa, eu acredito que... E elas fizeram o aborto? Nesse caso, não fizeram. Mas a criança faleceu. Olha que interessante. A criança nasceu e depois de alguns meses começou a ter algumas complicações e a criança acabou falecendo. E a mulher queria abortar por quê? Porque era de um relacionamento extraconjugal, né? Então, ela não queria dar continuidade, porque era de uma situação problemática para ela, mas acabou que a criança nasceu, ela ocultou, né, o pai no caso, mas acabou que depois a criança faleceu. O pai nunca soube? O marido? Sim, sabia. A pessoa sabia, a outra pessoa sabia. Mas ela ocultou da família, ocultou das pessoas. O casamento sobreviveu? Não, ela não era casada, digo a outra pessoa, né? A outra pessoa era casada. Entendi. Então, o pai da criança falecida era casado com outra mulher. Isso. E gerou uma criança que veio a falecer. Sim, é isso. Foi uma situação dessa. E a esposa do pai não soube? Não soube. Ele não era crente? Era cristão também. Como é que faz nesses casos, pastor? Deixa pra lá? Deixa a justiça de Deus agir? Então, é difícil. Ele não fazia parte da minha igreja, a moça sim. Né? Depois ela até me disse que ele também era cristão e tudo. Mas é difícil, né? Eu, no meu posicionamento como pastor, aconselho, né? Não tenho esse olhar de julgamento. Eu tenho um olhar de alguém que também é pecador e eu procuro ajudar a reparar o que é possível se reparar numa situação como essa.
né? E o que é possível? Porque assim... É o emocional da pessoa, né? Não, porque são 2 cristãos envolvidos. A moça ainda procurou o irmão. Sim. Né? Então, ela agiu corretamente, ela procurou o pastor. O adúltero, no caso, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas se ele... vamos supor que o irmão entrasse em contato com o pastor dele e falasse, aconteceu assim, assim, assado. Aí o casamento dele podia ruir. Né? Mas se não faz nada, não é ser conivente com o pecado? São dilemas éticos que o pastor passa, que o crente comum nem sonha. Não precisa lidar, né? Trouxeram para mim a situação de um relacionamento extraconjugal, que a mulher tinha engravidado e ela queria abortar. Ela era solteira. E eu falei, olha, isso não é certo, não é correto. E eu procurei orientar e ela realmente manteve a gestação. Nasceu a criança, ela ocultou quem era o pai e depois de alguns meses a criança faleceu. Né? E foi um trauma muito grande para ela, pelo fato de ter pensado em ter cometido o aborto. Nesse caso, a pessoa não cometeu. Mas numa situação como essa que o senhor colocou, de uma criança que chega para mim, eu apresento tudo isso. Eu apresento a problemática do aborto, o como isso vai traumatizar. Mas eu não posso decidir pela pessoa no fato de, olha, se você fizer isso, você vai perder a tua salvação. Se você fizer isso, eu não posso agir dessa forma. Pelo menos do meu ponto de vista ético, né? Não posso chegar na pessoa e falar, se a tua filha de 10 anos está grávida, e se você fizer isso, e colocar esse peso sobre a pessoa, eu penso que não posso fazer dessa forma. A argumentação que se usa nesse caso, pastor, geralmente é a seguinte, que inclusive foi usada no caso específico que a gente está falando, né? Nos dois, tanto no recente que a juíza tentou impedir o aborto, quanto no anterior que o senhor está mencionando. O pior trauma ela já passou, ela foi abusada, com menos de 10 anos de idade, com 9 anos ela foi abusada por um tio, né? Até que chegou a engravidar, quer dizer, obviamente não foi uma relação, né? Sim. O abuso foi continuado até que se consumou e ela acabou engravidando e tal. Então, o pior, a menina já passou, custa levar... aliás, foi a argumentação da juíza, nesse último caso. Custa aguentar mais um pouquinho, e depois você dá a criança para adoção, se não quiser ficar com ela e tal, mas o pior você já sofreu. Para que sofrer outra agressão? Essa é uma proposta. Essa é um modo, né, reverendo, de se colocar, de fato. Se você coloca essa argumentação, eu acredito que leva, sim, a pessoa a refletir e, de repente, a pessoa ela pode mudar de ideia. Porque, de fato, uma fala como essa, por mais que pareça ser uma fala muito fria, ela faz sentido. Porque a menina já passou pelo primeiro trauma e vai se gerar um segundo, sem dúvida. Então, é uma argumentação que é válida. Chegar e apresentar isso, tudo bem. Mas nem sempre as pessoas terão uma estrutura emocional para, de fato, decidir dessa maneira, né? Então, mas, temos uma novidade muito legal. A gravação do Vejam Só Entrevista é transmitida em tempo real pelo Instagram. E tem gente já mandando opinião, né? Gente que está acompanhando a transmissão pelo Instagram. É o caso da Vaninha Oliver. Ô, Vânia, tudo bem? Ela diz assim, Deus é o dono da vida. Não sei como ainda tem gente que apoia o aborto. Gente que se amolda ao mundo. E aí? Então, apoiar o aborto, eu acredito que seria no caso de apoiar a pessoa poder abortar em qualquer hipótese, né? Decidiu interromper a gestação, interrompe. Eu acho que não é esse caso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando em casos como o risco de vida da mãe falecer. Nós estamos falando de um caso específico de uma criança de 10 anos que está gerando uma criança, gerando uma outra criança, né? Nós estamos tratando desses casos. Ninguém é favorável ao aborto. Eu não sou favorável ao aborto. Não, o senhor estava dizendo que a criança de 10 anos fez bem em abortar. Eu acho... Não, na verdade, não é que fez bem. Eu não julgo uma criança de 10 anos onde ela decide por interromper a gestação. Eu não... Mas que poder tem uma criança de 10 anos para tomar uma decisão? Família, né? A família de uma criança de 10 anos. Corrigindo a minha fala. Quando a família de uma criança de 10 anos
decide, porque até mesmo uma criança de 10 anos, ela tem riscos ao levar uma Claro. gestação adiante. Certamente. Né? Agora, segundo o que se noticiou, porque houve muita resistência da parte dos médicos, né? Quando houve autorização judicial para a interrupção da gravidez, os primeiros profissionais da área da saúde que lidaram com o caso específico se recusaram a fazer. Ora, aí a gente pensa, se eles se recusam a fazer, é porque a vida da menina, da gestante criança, da gestante de 10 anos, não está tão ameaçada assim, não é? Não estando, reverendo, tão em risco, a questão que eu coloco é a questão do risco. Porque nós estamos falando de uma criança de 10 anos que, supostamente, é muito arriscado. Mas se é uma criança que ela tem uma estrutura fisiológica para, de repente, suportar, levar uma gestação adiante, eu, como pastor, aconselharia o quê? Exatamente o que nós falamos. Que se leva a gestação adiante, depois, se a criança não quer ter essa criança, um vínculo, entrega para adoção. Mas se é num caso de uma criança que geralmente, de 10 anos, não tem uma estrutura fisiológica para suportar, eu não veria problema. Aí, na questão... Porque aí cai no caso do perigo de vida para a gestante. Tá, mas o que... Então, vamos deixar essa questão de lado, do perigo de vida, e vamos falar da questão do direito por causa do estupro. A lei brasileira diz assim, se a mulher foi estuprada, se a gestação foi vítima... se a gravidez é resultado de um estupro, a mulher gestante, tem o direito de interromper essa gravidez. Como é que o senhor vê isso? Aí é um outro caso. Então, vamos lá. Vamos a esse caso específico, no caso do estupro, como eu me posiciono, como eu iria aconselhar, como eu iria atender? Que se levasse a gestação adiante, foi aquela minha fala inicial. São 2 traumas. E já existe o trauma da violência, e o segundo trauma vai ser o trauma de você ter que abortar. E o aborto, e também existe um outro risco, que não é somente... existe do aborto mal sucedido, existe a questão de órgãos serem comprometidos por conta do aborto e tantas outras questões. E também a questão emocional, que é muito séria, né? A mulher que comete o aborto, ela vai ter traumas. Então, eu não aconselharia, ainda que fosse por estupro, se fazer o aborto. Sou totalmente contra. Então, pastor, mas aí... Agora eu tenho que fazer o outro lado, né? Senão a entrevista não prospera. Obrigar uma mulher que já passou pela violência inominável de ser estuprada, ter que encarar essa situação que ela viveu todo santo dia, 24 horas por dia, vendo crescer o resultado dessa agressão, isso não é continuar agredindo a mulher? Então, é difícil, né? Por isso que eu não coloco a palavra, né, obrigar. Eu acredito que a nossa Constituição, porque nós estamos num país onde assegura esse direito, né? Eu, como pastor, o que vou aconselhar é exatamente isso, né? Colocar mostrar para essa mãe essa responsabilidade sobre a vida dessa criança que ela está gerando, que ela tem uma responsabilidade, porque essa criança está dentro dela. Mas esse peso de obrigação eu não colocaria. Tá, mas... Biblicamente, não vejo como ético, reverendo. Não vejo como ético interromper a gestação ainda nesse... Tá, mas ela vai perguntar... Se ela perguntasse para um advogado, ele ia dizer com base na legislação brasileira. Ok. Sim. Mas ela está perguntando para um pastor. Ela quer saber o que Deus pensa. Biblicamente não existe... Não vai existir um texto que vai dar para ela elementos para ela cometer esse aborto. Então ela vai estar pecando? Vejo como pecado. Sim, pecado. Ela seria uma assassina? O aborto ele é considerado, né, em muitos casos, como assassinato, né? Existe perdão? Existe. Existe perdão, mas é um pecado. É um pecado, sim. Porque ela está interrompendo uma vida. Aquilo que Aristóteles fala, né? Uma vida em potência. Ela está interrompendo uma vida em potência. Então, pastor, aí eu sou obrigado a voltar à mesma questão. Até que ponto isso não é ter uma atitude um tanto quanto fria e farisaica com alguém que vai ter que suportar a dor
da humilhação que ela sofreu até o fim da gestação. Porque muita gente diz assim, não, é fácil. Fácil não digo, mas é simples. Leva a gestação até o fim e entrega a criança para adoção lá na maternidade. Isso é possível fazer, né? Principalmente em casos de estupro. Não só, mas principalmente em casos de estupro. Tá bom. Mas levar a gestação até o fim não é uma coisa simples. Não. Ela vai estar tropeçando. Imagine que seja uma mulher casada. O marido dela vai estar lembrando da humilhação que ele também sofreu, da dor que ele também sofreu, todo santo dia, porque a barriga da mulher cresce, né? E há todos os desconfortos naturais de uma gestação. E aí o pastor fica numa posição confortável. Não, eu falei o que Deus faria. Eu sou solidário, reverendo. Eu sou solidário às pessoas às mulheres que já tiveram que passar por uma situação como essa, ao se tratar de um estupro. Eu sou solidário. Porém, se nós formos olhar biblicamente, é o que biblicamente a gente consegue responder, pelo menos o que eu consigo responder dentro do meu conhecimento. É igual nós falarmos sobre a questão relacionada a adultério. A pessoa pode perdoar o adultério? É claro que pode. Mas vai ser fácil lidar com a dor ou com a lembrança? Daí vai ficar da pessoa. É como essa questão. É fácil para uma mulher que já sofreu uma violência, aquilo que o senhor colocou, levar a gestação adiante, ver aquela criança se desenvolvendo, sentir aquela criança mexer. É fácil? É claro que não é fácil. Com certeza não vai ser fácil. Mas são os caminhos que nós temos. Qual o caminho que a pessoa tem ao estar gestante? Manter a gestação ou interromper? Interromper vai ser fácil? Não. Interromper não vai ser fácil. Mesmo feita, o aborto feito de forma legal, com todo o amparo hospitalar, não minimiza os riscos, que o senhor fala do Também aborto, existe, né? Um trauma. Hã? Também existe o risco, né? Até num aborto que é feito dentro de uma condição segura, digamos assim. Risco de quê? Não, existe risco, né? No momento que é feito o aborto, existe todo um risco. Por mais que a maioria dos casos de aborto que acontece de forma ilegal... Não, aí nem se fala, Sim. Né? Que, aliás, é a principal, a gente vai abordar isso também, é o principal argumento dos defensores da legalização do aborto. Eles dizem o seguinte, primeiro, nenhuma mulher vai ser obrigada a abortar. Nenhuma mulher nunca. Né? E segundo, a questão do aborto clandestino, porque é ilegal, né, no Brasil, vitimiza milhares e milhares de mulheres todos os meses. Né? Sim, e muitas perdem, vai perder o útero e tantas outras coisas, tantas outras complicações que podem acontecer. A vida. Exatamente. Na verdade, o que precisa ficar muito claro é que, assim, interromper o aborto, isso vai causar um trauma. É difícil para uma mulher, por mais que seja vítima de um estupro. Interromper vai ser um trauma. Continuar também vai ser difícil, vai ser um trauma. Qual difícil que a pessoa vai ter que escolher? Porque ela vai ter que escolher um dos dois difíceis. Mas ela precisa da assistência de Deus para isso, pastor. Para isso que ela procura o pastor. Se ela tiver que resolver sozinha... E qual o meu posicionamento, reverendo, é dizer o quê? Que se você interromper, vai ter a dificuldade pelo fato de você carregar esse sentimento por ter interrompido. Porém, eu não julgo uma mulher que escolha interromper a gestação. Nesses casos de estupro, eu não aconselho. Olha, mais uma mensagem que veio pelo Instagram, é da Vivi Santos. Ela diz o seguinte, aborto é crime. E cristão certo sabe que não pode abrir mão da mesma. Da mesma, não sei exatamente o quê, mas deve ser da fé ou da Bíblia, né? Alguma coisa assim. Ou da lei, né? O aborto é crime, fora nesses casos que nós estamos abordando aqui que a Constituição vai assegurar. Que a Constituição assegura, né? Mas que está em... Que são três, né? São três situações, sim, né? Que é no caso do estupro, que é no caso do risco da mãe falecer, e existe o caso também da criança anencéfalo, né? A criança que é gestada sem o cérebro. Sem o cérebro. Bom, agora, vamos lá. Outra questão delicada que eu quero a sua opinião. O senhor é doutor em bioética, então vamos ver. Uma das coisas que faz parte do protocolo de atendimento à mulher vítima de estupro
e que procura a rede oficial de saúde para interromper a gravidez, é fazer um ultrassom do neném, né? Um ultrassom do feto, e fazer com que a gestante veja e ouça os batimentos cardíacos. Ouça os batimentos cardíacos da criança que ela está gerando e veja o feto. Como é que o senhor vê isso? É uma briga lascada, mas que existe isso acontece nos hospitais. Isso acontece nos hospitais. Há uma discussão, não faz parte da cartilha do Ministério da Justiça, ou faz, ou do Ministério da Saúde, ou faz. E até hoje não consegui trazer uma autoridade, que eu falei agora há pouco, né? Que a ex-ministra da Saúde da Mulher não quis vir aqui para ela dizer. Então, esse diz-que, sabe? É terrível. Por isso que Jesus falou assim, sim, sim, não, não. Eu fico invocado com os cristãos, os irmãos na fé, que ocupam posição de autoridade e se recusam a falar. O Vejam Só e o Vejam Só Entrevista sempre deixaram as portas abertas para todo mundo que fica falando por aí ou negando e tal. Vem aqui e fala, mas fala a verdade. Existe esse tipo de procedimento no hospital, não existe? Então, eu acredito que fazer esse tipo de observação, ela se torna importante até para saber como que está a gestação, se de fato, né, a criança está saudável. Então, é um protocolo que, em alguns casos, não sei se em todos isso ocorre, né, no caso vai se interromper uma gestação, mas qual que é a intenção de se fazer? Eu não vejo como traumatizar mais a mãe. Eu acredito que seja justamente para ver a saúde do feto. Não, mas aí quem faz isso é o médico. Agora, obrigar a mãe a ver... Eu desconheço se existe essa obrigatoriedade de... Existe. Aí que tá. O que eu não sei é se faz parte do protocolo. Oficialmente do protocolo do Ministério da Justiça. Sim. Não sei. Ou da Saúde. Da Família, né? Ministério da Família. Não sei. O que eu sei é que há, sim, hospitais, médicos que insistem em que a gestante veja o feto lá durante o exame de ultrassom e ouça os batimentos do coraçãozinho. De repente, para levar a mãe ao constrangimento e repensar, né? Se de fato é a escolha que ela decidiu mesmo. Bioeticamente, isso está correto? Bioeticamente, não. Porque a gente tem que ver os princípios da bioética, né? E entre os princípios da bioética, quando a gente pensa na questão de empatia, a gente percebe que uma atitude como essa é você violar esse princípio de empatia, né? Você se pôr no lugar do outro. Agora, o meu papel é ruim mesmo, né? Eu tenho que apertar o irmão. Aí, assim, a médica que faz isso, o médico que faz isso, o enfermeiro, enfermeira que faz isso, está lutando para salvar a vida do neném. Ele está errado? É assim que... essa é a argumentação? Para poupar a vida da criança? Salvar uma vida. Eu acredito que tanto os profissionais da saúde que estejam envolvidos em questões como essa, que envolvem a ética, eu acredito que esses profissionais eles devam ter justamente esse olhar bioético, que é esse olhar pensando na vida, mas a vida no modo amplo, né? Na vida da mãe e na vida do feto. Então, eu acredito que fazer de tudo para poupar a vida do feto, esse é o caminho? Esse é o caminho. Eu, como um pastor, eu preservo a vida, vou lutar pela vida. E aí, todos os meios que não sejam meios constrangedores, eu vou utilizar para poupar a vida. Eu não quero constranger a mãe também. Eu não quero causar traumas na mãe. Então, talvez uma ação como essa possa causar traumas na mãe. Eu não sei se isso seja saudável, do meu ponto de vista. Tá vendo como a questão é complicada? É complexo. Porque, de um lado, você tem a gestante vítima, né? E, de outro, você tem os profissionais que... A letra fria da lei diz, não, ela pode abortar. Mas não é o legislador que vai botar a mão dele lá, né? E receber o sangue inocente daquela criança lá. Não é ele. Isso é que a gente precisa pensar, né? É o profissional da saúde. Eu não sei até que ponto, porque eu não conheço a legislação médica, mas
Não sei se o médico pode se recusar a fazer alegando impedimentos religiosos ou de fé, ou sei lá, de convicção de crença. Eu também não saberia dizer. Mas, reverendo, eu na época da bioética, eu assisti vídeos de mulheres fazendo aborto. É uma coisa muito, muito dura. É muito cruel. Então, assim, eu acredito que quando uma mulher tenha conhecimento, veja algo assim, eu não sei se ela vai decidir pelo aborto, porque é muito duro. É muito duro. Se o profissional pode se negar, eu não sei se o Código da Medicina vai lhe dar essa permissão dele, pela sua fé, se recusar a fazer um aborto. Isso eu já não saberia dizer. Eu acho que sim, né? Porque se o cara pode se recusar a servir as Forças Armadas alegando impedimento de fé, inclusive aqui no Brasil, né? Tirar uma vida. Bom, esse é um assunto para lá de espinhoso. Sim. E já que ele é espinhosésimo, vamos adiante. Nós temos assistido, inclusive ao redor do Brasil, um movimento crescente e ininterrupto de nações adotando ou permitindo o aborto, não apenas em situação de estupro ou de perigo de vida da criança ou da mãe, mas em qualquer situação. Dar à mulher, isso é resultado do movimento feminista, né? Dar à mulher o empoderamento necessário para que ela decida. O corpo é dela, ela decide o que ela quer fazer. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como um erro. Eu acredito que o Estado dá esse suporte para a pessoa, em qualquer hipótese, ela cometer o aborto, ela vai lá, leva um documento e apresenta esse documento simples dela, ou então nem apresenta esse documento, vai lá, entra numa clínica e faz o aborto. Eu não acho que seja o caminho para se resolver o problema de mulheres que morrem em clínicas que são clandestinas. Eu não acredito que o Estado lhe deva dar esse suporte, até porque eu enxergo o aborto como um crime quando ele é cometido, né? Simplesmente porque a pessoa ela quer fazer o aborto. Nós temos vários métodos que podem impedir da mulher ficar gestante. Então, eu não acho que esse seja o caminho, dar essa legalidade para que a pessoa possa fazer o aborto simplesmente porque ela escolheu interromper uma gestação. Agora, mas isso está crescente, né? Até em países severamente cristãos, católicos, né? A Igreja Católica se opõe até hoje ao divórcio, né? Imagina a questão do aborto, né? Mas no Brasil existe esse movimento também, né? Existe? Existe esse movimento existem bandeiras que são levantadas justamente para mostrar que a mulher ela tem um direito sobre o seu corpo e sobre o feto que ela está gerando, que na verdade não é o corpo dela, ela está gerando, né? E eu acho isso muito complicado. A coisa chega a tal ponto que alguns anos atrás, eu não vou conseguir me lembrar exatamente aonde, em que nação isso aconteceu. Mas há poucos anos atrás foi aprovada uma lei que a mulher decide abortar, inclusive a mulher casada, mesmo sem o consentimento do marido, do pai. Espera aí, é isso que o senhor falou, é o corpo da mulher, então quem manda é ela. Mas a criança foi gerada também pelo marido. O marido não tem que decidir se quer ou não a criança? Não. A opinião do marido nem interessa. Não importa, ele não existe. É ela e acabou. É ela que resolve sozinha. A Bíblia não diz que o corpo da mulher é do marido? Sim. E vice-versa? Sim. E aí, como é que a gente aplica isso? Exatamente. No caso do aborto, se coloca muito esse peso sobre a mulher, porque quem tem a responsabilidade de levar essa gestação é a mulher. Mas, no caso, eu entendo, sim, como direitos iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. É claro que o peso maior, sem dúvida, vai ficar sobre a mãe, a responsabilidade maior. Tanto quando a gente fala de aborto, a nossa questão aqui, ela fica girando em torno da mulher, né? Porque a mulher decidiu, porque a mulher fez. Mas existem muitos casos em que o homem obriga a mulher. Sim. Em que o homem compra o remédio e obriga a mulher a tomar. Existem vários casos assim. A maioria dos abortos clandestinos é feita assim. Então, e que também não se fala muito, mas isso é muito verdade, muito verdade. Muitos homens obrigam.
tem um caso extraconjugal e vai lá e obriga a mulher, você vai ter que tirar. E às vezes coloca uma arma, às vezes faz ali a agressão, às vezes agride a mulher até ela perder a criança. E isso também é um caso muito sério e ocorre muito no nosso país. Então, mas aí nós já estamos no âmbito do crime, né? De violência doméstica e tudo mais. Então, não é apenas a questão do aborto. O Davi Monte, finalmente um homem participando com a opinião dele também, né? Por enquanto só as mulheres participaram. Você que sintonizou há pouco tempo, a gravação do Vejam Só Entrevista é transmitida em tempo real pelo Instagram. Então, quem quiser se posicionar, pode fazê-lo, né? O Davi Monte escreveu: o trauma da mulher que possa ter a possibilidade de abortar é muito maior na vida dela do que deixar a criança nascer. Vamos falar dos traumas do aborto, pastor? Vamos. O senhor falou que o estupro é um trauma. Claro, inegável. O aborto vai ser outro trauma, mesmo feito em condições protegidas? Sim, com certeza. Por quê? Né? Porque a pessoa, ainda mais quem tem uma concepção cristã, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo sejam pessoas que têm essa concepção cristã. Nós temos a consciência da preservação da vida e isso é muito instintivo, é o instinto, né, da mãe proteger, da mãe colocar sua vida em risco por conta de um filho. E ela decidir por interromper uma gestação, isso vai causar um trauma. O que seria esse trauma? Fazer algo contra a natureza. Porque a natureza do instinto materno é dar a vida, é proteger, é entrar na frente de um ônibus, se for preciso, né? E quando ela vai fazer algo que vai contra essa natureza, vai lhe causar um trauma, sem dúvida. Agora, pastor, a mulher que engravida de um estupro, né? Ela começa, o senhor acabou de mencionar essa questão, né? Ela começa a sentir uma criança se mexendo nela, que não é só do estuprador, é dela. Sim. Também, né? Muitas mulheres, e os homens nem se fala, né? Mas imagina o seguinte, não, estuprou, vai lá, tira, esquece, acabou. A pessoa não esquece? Difícil, né? Porque as lembranças, elas ficam, desde a lembrança do ato, da violência, como também a lembrança dela indo até o local, fazendo o aborto, né? Tendo todo aquele processo de recuperação depois. Então, esse trauma é um trauma que permanece. É uma pessoa que ela vai precisar de um suporte, que ela vai precisar de um apoio de um psicólogo, que ela vai precisar de um suporte da família, que ela vai ter que entender, ela vai ter que aceitar todos esses fatos que aconteceram, né? Mas fácil não é. Ela vai ter que escolher o que ela vai achar menos difícil, no seu caso, né? Para decidir. No caso do aborto, o trauma é muito grande. É uma dor muito intensa que a pessoa carrega. Existem pessoas que elas não se perdoam, que elas carregam esse sentimento de culpa, apesar de ser fruto de uma violência. Agora, pastor, pela sua fala, a resposta à pergunta tema é meio assim, é totalmente impossível defender o aborto, exceto no caso de perigo de vida para a mãe ou para a mãe, né? Sim. Para o feto não, porque se você oferece risco de vida para o feto, ele morre sozinho e acabou. Né? Aí foi a vontade de Deus, mas se for o risco da mãe, não. Agora, fora isso, então, o cristão não defende o aborto em circunstância alguma? Não, defender não. Ele compreende. Eu compreendo uma mulher que decide, né? Mas eu não vejo suporte bíblico para que ela interrompa. Suporte bíblico. Se a pessoa perguntar friamente, olhar para a Bíblia, existe algum suporte? Eu não encontro, né? Mas eu compreendo, respeito, acolho uma mãe que tenha decidido fazer isso, né? Dentro de um contexto de violência e tudo mais. Mas suporte bíblico não tem. Agora, uma das coisas que muitos militantes contrários ao aborto alegam, e eu acho que fazem com propriedade, é de que um monte de mulher
engravida do namorado, do companheiro, de sei lá quem, da ficada lá no baile funk, e depois vai para a delegacia, fui estuprada, né? E, ao que parece, eu também não sei direito, não há a exigência de uma investigação, né? Inclusive, esses militantes contrários ao aborto gostariam de ter um protocolo mais rígido, e o outro grupo se opõe, porque é mais uma violência. A mulher vai ter que reviver o estupro dela e tal. Mas e se não for estupro? Porque o que a gente sabe do grupo pró-aborto é que eles querem o aborto em qualquer circunstância. Então, não interessa se houve violência, se não houve, a mulher decide e acabou. É isso que eles querem. E é isso que eles estão conseguindo pelo mundo afora. O senhor acha que no Brasil isso ainda pode acontecer? E como é que o senhor vê essa questão do protocolo? Então, se pode acontecer, reverendo, eu vejo como essa questão política ela tem avançado, né? Existe uma contramão em tudo isso. Existem vários políticos que são conservadores e que lutam e que pleiteiam para que isso não aconteça no nosso país, mas dizer que isso não pode acontecer, eu acho muito difícil. Acho que é complicado a gente achar que isso jamais pode acontecer, porque a nossa política ela pode sim caminhar para esse lado mais liberal, apesar de nós sermos um país extremamente conservador nesse sentido, né? Tanto que a menina quis praticar o aborto e teve toda uma mobilização no Brasil inteiro, se falou acerca dessa questão. Acerca do protocolo, eu acho que deva existir, mas eu acho muito difícil mesmo, se criar um mecanismo onde somente a vítima do aborto possa, ou melhor, a vítima do estupro possa praticar o aborto. Eu acho que como que vai ser esse mecanismo? Eu acho que isso é muito complexo, né? Como ter a certeza? Vai ficar muito na concepção da mãe, da mulher que está gerando filho, né? Não, pastor. Não sei se eu entendi o que o senhor quis dizer. O que se pede a mulher foi vítima de um estupro. Então, ela procurou a delegacia logo depois, porque aí ela é encaminhada para o hospital da mulher, ela toma coquetel anti-AIDS, ela passa por exame de corpo de delito, porque o estupro não é uma relação tranquila. Mas vamos pensar numa hipótese, reverendo, daquela mulher que fala o seguinte: eu estava embriagada, nem sei o que aconteceu comigo. Pronto. Eu estava embriagada, sei lá, não vou nem dizer que ela estava dopada de algum tipo de medicamento, porque isso talvez no exame de sangue iria constar. Mas vamos supor, eu bebi demais, eu não sei nem o que aconteceu. Só sei que eu tô grávida. Só sei que eu tô aqui e eu acordei, já estava ali, sei lá, sem roupa. Tá. Não sei nem o que aconteceu. Tá, não sabe o que aconteceu. Mas ela foi à delegacia no dia seguinte? Porque os sinais vão estar lá. O problema é a mulher que não relata nenhum estupro e depois, quando descobre que está grávida, aí vai em busca do aborto legal. Pô, peraí. Daí é um aborto que... Eu entendi a colocação do senhor. Mas isso acontece direto. Vai ser um aborto dentro de um contexto legal, mas um aborto porque a pessoa escolheu abortar. Exatamente. Ela está usando o dinheiro do meu e do teu imposto. Exato, do SUS. Para interromper a gravidez a estrutura dela, do SUS. Que não é conveniente a ela, sem que ela tenha comprovado ter sido vítima de uma violência. Então, o que o grupo... E eu apoio essa posição. A legislação brasileira contempla o direito à mulher gestante vítima de estupro a abortar. Ok. Então, comprove-se a violência sofrida por meio de um BO. Logo depois da violência sofrida, na primeira oportunidade, buscam-se as autoridades porque foi cometido um crime. Até tem que se investigar. Tem que se investigar quem é o safado, né? Sim. E por Onde aí você vai. estava, né? Hã? Onde você estava que aconteceu tudo isso, a gente vai ter que... Tem que descobrir quem foi que perpetrou o crime. Você foi vítima de um crime? Ok, vamos procurar o criminoso. Sim. Né? Não se trata de criminalizar a vítima, como o grupo pró-aborto alega. Né? Por trás há sempre uma questão ideológica. Da mesma maneira que nós, cristãos, queremos defender a vida, inclusive a vida do feto... Usando a Bíblia, né? Usando a Bíblia e a nossa fé...
O outro grupo tem outra postura ideológica, é a ideologia da morte, né? Do eu sou mais eu e dane-se o resto. Essa é a ideologia, que é o resultado direto do existencialismo lá de Jean-Paul Sartre, que veio logo depois da Segunda Guerra. Então, quer ter essa ideologia? Tenha, né? Mas, então, admita que o que você tem na base é o seu direito de se divertir sem assumir nenhuma consequência. Essa é a razão. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Né? É isso que está na base do existencialismo, né? Agora, e o cristão, você tem o direito de pensar assim, o cristão tem o direito de pensar assado. Sim. Pronto. Né? E está aí o Congresso Nacional para deliberar. Né? Exatamente. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que nós elegemos, né? Sim. Porque eles serão a nossa voz lá. Pois é. Agora, pastor, a mulher abortou, certo? Aí ela começa a sentir culpa e tal, e procura o senhor. O que o senhor diz para ela? Suporte espiritual. Vai para o inferno? Não, é o suporte espiritual que a igreja deve fornecer, é o apoio, né? E o que nós recomendamos é a procura de um profissional. No caso, seria um psicólogo, se for preciso, até um psiquiatra, para que essa mãe busque ferramentas para conseguir lidar com esse trauma. A pessoa que pecou, ela deve ser acolhida na igreja como um lugar onde ela vai encontrar ajuda, o suporte em Deus para superar essa condição. Eu vejo como um pecado, sim, porque biblicamente nós temos elementos que mostram como um pecado. Mas eu não posso também condenar essa pessoa, não é a função da igreja condenar. Nossa função é acolher e tentar ajudar essa pessoa dentro das nossas condições, que é um suporte espiritual, digamos. O senhor conhece alguma mulher que tenha sido vítima de aborto e vítima de estupro, não abortou, levou a gestação até o fim e ficou bem? Não tive contato ainda com uma mulher que foi vítima de aborto e levou a gestação adiante, eu desconheço. Então, eu soube de um caso, muitos anos atrás, né? De uma mulher que foi estuprada numa cidadezinha do interior e ela acabou engravidando e levou a gestação até o fim e o filho dela é pastor, né? É pastor da minha denominação, né? Muito, muito bonita a história, né? Ela nunca se casou, teve, obviamente, por causa da violência sofrida, teve traumas... De se relacionar? De se relacionar, né? Não conseguia confiar em homem e tal. Ficou solteira. Mas criou o filho único, né? E ele acabou se transformando num pastor, né? E eu acredito que ela deve ter muito orgulho, né? De ter lutado, de não ter feito um aborto dentro de uma condição que a própria lei assegura. E hoje ela deve ter muito orgulho de ver que o seu filho é alguém que está gerando vida, né? Que está abençoando vidas e que tem um testemunho que, com certeza, edifica tantas pessoas. Você, com certeza, já ouviu falar de Beethoven, né? Beethoven, se não me falha a memória, é o 5º filho de uma família com 4 filhos muito doentes, inclusive mentalmente falando. E a mãe dele pensou em não ter mais filhos, né? 4 sofridos, né? Mas ela levou Beethoven até o fim da vida e olha quem ele foi, né? Olha o que ela gerou. Né? Então, um único. Beethoven não existe, é insubstituível, né? Insubstituível. Geralmente as pessoas falam que ninguém é insubstituível. Tá. Existem pessoas que elas realmente marcaram, né? No caso de Beethoven é um exemplo. Por isso que nós somos a favor da vida, né? Por isso que nós lutamos para a vida e até em casos de uma violência nós lutamos para que a mãe tenha forças em Deus para conseguir levar uma gestação adiante. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e depois do intervalo a gente vai mostrar as fotos de quem está mandando. Faz a foto aí agora, né? Assistindo ao Vejam Só Entrevista e tal, enquadra aí na frente da tela, como o pessoal tem feito, manda para nós, você vai concorrer a prêmios para lá de especiais, a gente já vai mostrar, inclusive, alguns deles, né? E para você mandar a foto, você pode mandar para o Instagram, @programa Vejam Só, né? Que é, inclusive, por onde nós estamos transmitindo todas as gravações aqui do Vejam Só. E em tempo real, né?
Além disso, nós vamos também ler os comentários. Aliás, não tem comentário, né? Hoje foi... Não, ninguém mandou comentário antecipadamente para a gravação do programa, só os comentários que nós temos recebido pelo Instagram durante a transmissão em tempo real. Aproveita e anota o telefone agora em papel ou fotografa a tela da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. A Agrade está passando por grandes reformulações, novidades grandes vêm vindo aí. A principal delas é o curso bíblico apresentado e oferecido em forma de EAD, ensino à distância. Até fora do planeta Terra, lá na plataforma espacial, se você estiver lá, você pode fazer o curso do EAD. Olha que legal, como a tecnologia é boa, né? E fazer o curso completo. Tá? Para mais informação, você, durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, você liga para a 0 Operadora 11 3115 0819, 3115 0819. Há cursos presenciais em alguns lugares também, inclusive oferecendo disciplinas diferenciadas do curso bíblico, né? Curso de gestão eclesiástica, por exemplo, você que está tendo dificuldades com a legislação da sua cidade aí para regularizar a sua igreja. Esse curso oferece amparo, suporte, como lidar com a mão de obra voluntária da igreja, geralmente dá problema, como é que você pode fazer isso certinho sem ter problemas no futuro. E há vários outros cursos de música, para quem quer tocar, para quem quer cantar, para quem quer ministrar louvor, são 3 cursos diferentes. Tem bastante coisa boa lá na Agrade. Liga e se informa. Ou entra no site agrade.com.br. Por falar em site, visite o site da nossa emissora, né? Lá você tem um caminho para interagir conosco, mandar sugestões, críticas, né? Dizer quem que você gostaria de ver aqui no Vejam Só Entrevista, ou temas que você queira ver abordados. É o hittv.com.br. A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, chegou a hora de você aparecer aqui e quem aparece concorre aos presentes que a gente sorteia aqui no Vejam Só. Nós temos bíblias para distribuir aí para os nossos telespectadores e para as nossas telespectadoras que enviam sugestão ou crítica e principalmente a fotografia, né, para a gente conhecer você, tá bom? Vai ser a Bíblia King James atualizada, né, que o pastor Paião disponibilizou para nós, está aí, ó, com letra gigante, tudo bem bonitona para você. A Bíblia para você ter em casa e uma versão tradicional, mas atualizada, né? Muito legal. Muito obrigado, Paião, pela sua sempre generosidade. Ele já premiou diversos telespectadores e telespectadoras aqui do Vejam Só. Temos a Rosa Maria do Nascimento, ela mora em Diadema. Diadema é um município da Grande São Paulo, né, encostado de São Paulo, e assiste ao Vejam Só. E alguém bateu a foto para ela e ela não disse quem foi, né? Tá bom, Rosa Maria. Então, vem você e a pessoa que bateu a foto para você junto com o Zeca participar aqui da gravação ao vivo. É só combinar pelo Facebook os detalhes da sua visita aqui, já que você mora na Grande São Paulo, é fácil, né? Diferente do caso de quem mora em Sabará, lá nas Minas Gerais, a Eliana Viemar é nossa telespectadora, lá nas Alterosas, onde eu também estou morando. Moro nas Minas Gerais, não em Sabará, né, mas bem mais ao sul. Tá aí. Valeu, Eliana. Deus te abençoe. Também alguém bateu a foto para Eliana. Tem que dizer quem foi, para a pessoa também ser creditada, né? Ela trabalhou, digno ao trabalhador do seu salário, né? E em Alagoinhas, na Bahia, o Joseval Ribeiro, nós temos uma audiência bem grande lá em Alagoinhas,
E o Joseval é nosso telespectador, é outro que também não informou o fotógrafo ou a fotógrafa. Olha lá, que legal a foto dele. Joseval, Deus te abençoe, um grande abraço ao povo da Bahia. Nós estamos hoje conversando com o pastor Luciano Scala, autor desse livro aqui, né, que trata da questão, uma das questões mais delicadas do nosso tempo, que é a questão do aborto, a dor silenciosa, né? Então, inclusive no livro o senhor tem um capítulo que fala das questões, como é que eu digo, dados da situação atual de abortos no Brasil. É muito grande? Então, esses dados, eu fiz um apanhado, foi no ano de 2020, então eles não estão tão atuais por conta da pandemia. Parece que deu uma redução, né, por conta da pandemia, mas a situação ainda ela é bem acentuada no nosso país. Tem ideia de números, não? Existem dados de quase 1.900 abortos legais que são realizados, mas quando a gente pensa no modo geral, são quase 90 mil abortos que são realizados. Entre legais e ilegais. Exatamente. Como é que se faz a pesquisa de aborto ilegal? Quando a mulher procura o suporte para fazer aquele procedimento que é necessário da corretagem depois, né? Então, existe aí um dado de quase 90 mil. Então, a mulher que se sujeita a um aborto ilegal, depois ela precisa procurar o serviço médico regular para consertar... Em muitos casos, ela vai precisar procurar, em muitos casos, dependendo de quanto tempo de gestação. Certo. E aí, então... E ela sofre alguma sanção? Não, eu não tenho essa informação. Acredito que não, porque não tem como, não tem como mostrar se foi um aborto espontâneo, né, que aconteceu ali, ou se de fato foi provocado. Então, acho que é por isso que não tem ainda uma forma de fazer esse levantamento, né? Como é que o senhor vê essa questão do empoderamento das mulheres? Muitas, inclusive cristãs, dizem que, tradicionalmente, né, ao longo dos milênios, desde o judaísmo, a mulher sempre foi muito reprimida e colocada em situação de desvantagem frente ao homem na Bíblia. E aí, pastor? É algo que a gente observa, até mesmo na Bíblia, em muitos aspectos, esse conflito, né, digamos, conflito não sei se é a palavra mais ideal, mas esse choque, né, com aquilo que hoje muitas mulheres levantam essa bandeira de direitos iguais e tantas outras coisas. Muitos chamam até a Bíblia como um livro machista. Em muitos casos, realmente parece ser um livro até machista, mas em muitos casos, em muitos aspectos, eu vejo como uma proteção. O próprio Deus, o próprio texto, mostrando que a mulher deve ser protegida. Mas isso é encarado, em muitos momentos, como algo machista, né? Eu acho muito complicado a gente fazer essa leitura descolada do contexto daquela época, né? Então, hoje em dia, algumas mulheres têm esse problema de lidar com os textos bíblicos justamente por não observar toda a questão do contexto daquela época. Para o senhor, pode ter pastora? Sim. Na minha igreja, nós temos pastoras. Lá em Timóteo diz que não pode. Mas... Não sei, porque assim, existem textos que dá a entender que as mulheres também elas tinham um determinado ministério, né? Mas na minha igreja nós temos pastoras, nós aceitamos o ministério pastoral feminino. Mas também entendo e respeito as igrejas que não dão esse ministério às mulheres. A minha denominação dá, sim, né? Já de longa data. A Presbiteriana do Brasil não, né? E assim a gente vai caminhando. Mas o tema hoje não é esse, né? O tema hoje é a questão do aborto. Então, em relação ao tema de hoje, praticamente impossível defender o aborto, fora a situação de risco à vida da mãe, para um cristão. Sim. Biblicamente, nós não vamos encontrar, né, esse amparo para que a pessoa possa decidir pelo aborto e pronto, e acabou. Não tem esse suporte, né? O papel da igreja é acolher, é dar o suporte a essa pessoa que tomou essa decisão. Mas, biblicamente, ela não vai ter nenhum suporte. Agora,
se a mulher, e eu vou falar uma coisa bem delicada agora, do alto da minha autoridade de mais de 45 anos de ministério pastoral. Se a mulher resolve levar a gestação até o fim, ela vai precisar de extrema ajuda da própria comunidade de fé. Infelizmente, nós somos campeões de julgamento. Boa parte de nós vai dizer, como será que ela agiu antes e durante o estupro? Sabe? O senhor sabe como é que é, né? Será que ela não provocou? Será que a roupa dela não era uma roupa que chamava a atenção do homem? A gente vitimiza a vítima. Né? Vitimiza não, a gente culpa muitas vezes a vítima. Outra coisa, as mulheres da igreja que deveriam ser as primeiras a ser solidárias e apoiar, muitas vezes vão olhar com desconfiança, né, para essa outra mulher por causa do marido. Há uma série de sentimentos muito ruins. Então, gente, pôr o joelho no chão, se humilhar diante de Deus e confiar em 2 Crônicas 7,14, né, para que tudo isso sare. E nos posicionar para que o nosso país continue tendo uma legislação que não permita o aborto em qualquer circunstância. Sim. Por falar em legislação, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Vamos lá? Em sua opinião, a legislação brasileira atual sobre o aborto 31% só julgaram boa. Misericórdia, olha só. O resultado da ruim é 69% disseram que ela é ruim. Muito provavelmente porque permite o aborto em caso de estupro. Enfim, quem quiser entrar em contato com o pastor Luciano Scala, é só entrar nas nossas redes sociais, o contato dele foi divulgado, né? E também está divulgado nas nossas redes sociais e foi divulgado ao longo desta gravação. Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça do Senhor Jesus, o ósculo santo, a gente volta no próximo Vejam Só Entrevista.